Fala minha tropa, no vídeo de hoje eu tô aqui com meu parceiro Natan. Ele escalou mais de 30k de lucro em 30 dias. Fala galera, tudo certo? É, Vou mostrar um pouco aqui da minha operação e seguindo basicamente o que o Gui mostra, tanto nos vídeos do YouTube dele e tanto no conteúdo do treinamento. Então, graças a isso eu consegui ter uma escala muito boa, um ROI muito bom, né? Então, a gente sempre busca isso. Então, aqui a gente vai mostrar um pouco da operação para vocês. E eu também vou deixar o canal dele aqui na descrição, o Instagram também. Então você já se inscreve lá para dar uma força, fechou? Bom, vamos lá. Seguindo ali basicamente o que o Gui ensina, o que o Gui mostra, fazendo a modelagem, fazendo a pesquisa na biblioteca de anúncios, eu encontrei uma oferta que estava muito validada, que era projetos de container, só que ela estava numa estrutura de quiz. Então, eu tentei fazer a modelagem dela, fiz a modelagem para uma página de vendas, porque eu vi que ela estava bem escalada, ela estava com uma oferta ali num ticket de 97. Então, eu entrei ali com uma página de vendas e com um ticket um pouco mais baixo, né? Uma faixa de R$ 10 e com um plano premium de R$ 27 para poder tentar, né, entrar fugir um pouco do leilão e tentar escalar ali no Brasil. A página seguir praticamente à risca tudo que o Gui mostra e as ofertas que ele mostrou tanto no canal do YouTube quanto dentro do treinamento. Acho que é algo bem simples, né? A pessoa bate o olho na headline, ela já consegue identificar o que que é. Então, acho que isso facilita muito na hora de fazer a compra do produto. Basicamente, a gente vai passando para baixo. A gente tem a parte do para quem é este material, simples, mostrando para quem que é, como que pode gerar renda, né? Como que funciona para fazer a construção. Por que é tão difícil encontrar projetos bons no Brasil? Então, ele trouxe um pouco da dor, né? Trabalhei um pouco em cima disso, né? Porque projetos gratuitos aí geralmente são incompletos, às vezes só uma imagem, às vezes, né, fica um pouco difícil de conseguir ter um projeto completinho para você poder fazer a construção, né, tanto para Airbnb quanto para construir a tua própria casa, né, gastando pouco. Depois disso a gente segue com o que a pessoa vai receber. Então, aqui a gente está mostrando para ela o que, que ela vai ter, né? Ao adquirir o produto, sem projetos de container. Então, o bom da casa de container é que ela pode servir para várias coisas, tanto para casa container, estúdio, escritório, lojas de comércio. Então, tipo assim, ela agrega muita coisa, né? Tipo, tu consegue fazer muita coisa com projetos de container. Então, acaba que você consegue pegar um público mais amplo do que simplesmente só a pessoa que quer uma casa para morar. Boa. Embaixo, alguns exemplos de projeto, né? Então, tipo, uma casa container, um escritório, um container comercial. Todas essas imagens foram geradas com o ChatGPT, tudo com inteligência artificial, então é bem fácil de conseguir produzir isso. Para baixo, um carrossel passando alguns projetos. A parte de bônus, né? Tudo que a pessoa vai receber junto disso. E seguindo na sequência, a gente vem para os planos. Né? Uma coisa que eu tentei trabalhar é fazer uma diferenciação. Então, por exemplo, por R$ 10 a pessoa teria acesso a 40 projetos do plano básico. Né? E no plano premium, a pessoa teria um pack ali com mais de 100 projetos, além de todos os bônus. Então, ela levaria 60 projetos a mais e mais, né, todos os bônus ali que a gente mostrou ali em cima, pagando R$ 17 a mais. Uma coisa que eu fiz também foi adicionar um pop-up, porque aqui ele está para ser 100% responsivo para mobile, então ele acaba que ele fica assim, mostrando na tela do computador, mais de R$ 17. Então a pessoa clicava para pagar R$ 10, pegar o plano básico, e ela podia levar o premium por 17. Então ela tinha uma economia ali de R$ 10 ao comprar o produto. E como tu falou, né? Ao fazer essa estratégia aí, tanto do plano premium ali, com 60 projetos a mais, os bônus e o pop-up, quase que nem saiu a oferta de 10, né? Saiu as ofertas mais caras. Tipo assim, eu tive uma conversão muito grande no plano premium. O plano básico,
quase não saiu, assim. Tipo, realmente ele foi só para aquelas pessoas que às vezes só tinham R$ 10 para pagar ou só queriam ali alguns projetos, mas na grande maioria eu consegui vender só o plano premium de 27 e quando a pessoa selecionava o de R$ 10, ela levava o de R$ 17. Muito bom. A sequência da página é simples, né? Como funciona o acesso. Então aqui eu tentei trazer algo tipo para a pessoa ter mais ou menos na cabeça dela o que ela vai fazer. Clica no botão, faz o pagamento, ela já tem o acesso liberado e ela pode baixar todo o conteúdo. Garantia incondicional de 7 dias, alguns depoimentos e o FAQ, né? Perguntas frequentes ali. Top demais. É aquela parada, é a estrutura simples, sem muita enrolação, que funciona, né? Top demais. Eu fiz essa oferta, esse valor total, eu modelei essa oferta para a Latam. Então, eu acabei simplesmente só traduzindo essa página de vendas para o espanhol com o ChatGPT. Então, eu só pedi para ele fazer uma modelagem cultural. Se tivesse alguma coisa, né, que às vezes de uma maneira aqui, lá fosse de outra maneira, mas basicamente não tinha muita diferença. E como são projetos de container, projetos de casa e tudo mais, então vende bem aqui, vende bem lá também. Sim, Então, toda essa estrutura que vendeu bem aqui, eu consegui fazer uma escala legal lá também. Então, esse valor total que foi feito ali de 30 mil, mais de 30 mil de lucro, inclui os dois, né? Tanto a oferta no Brasil quanto a oferta em espanhol. top demais. Consegue voltar ali na UTMFI só pra. Eu não sei se a gente chegou a mostrar o período ou não. Só pra gente dar uma atualizada pro pessoal ver. Ali, ó. O período foi do dia 2 de janeiro até o dia 31. Então aqui a gente pegou basicamente o mês todo de janeiro. Só não rodei no dia primeiro porque eu estava viajando, então não consegui botar as ofertas para rodar. Top demais. Então, basicamente, em 30 dias ele fez 30 mil de lucro. Muito bom. Basicamente um K, né? Basicamente um Um K K de. por dia, exatamente, verdade. É. Top demais. E também tem a questão do. Não sei se tu consegue mostrar. é, Do dia 2 ali, por exemplo, como foi o teu teste, tá ligado? Pra tu explicar pro pessoal como que tu validou a oferta. Meu primeiro dia aqui, eu subi ali, se eu não me engano, foi 9 ou 10 criativos. Foram 3 em vídeo e 6 ou 5 em imagem, alguma coisa assim. Os meus em imagens já começou a disparar as vendas assim logo de primeira. Como eu falei para o Gui, foi uma coisa que eu testei bastante em imagem, porque já tinha essa oferta no formato de quiz, então, querendo ou não, ele estava escaladaço com, cara, mais de 100 criativos ali, só que tudo em vídeo, ele não tinha nem imagem, tudo levando para quiz. Então, eu coloquei alguns vídeos, mas eu não sei se, às vezes, pelo algoritmo, ele acabou jogando ali tudo numa coisa só e acabei entrando em leilão. Só que os imagens se destacaram, né? Depois eu vou mostrar o criativo em imagem. Basicamente, eu fiz ele quase como se fosse algo simples, uma headline, imagens do container e o preço. Basicamente igual o Gui ensina ali. E logo no primeiro dia, né, eu tive um gasto de anúncio de 235 e um faturamento ali na verdade, faturamento bruto total, né, foi 958,15, mas descontando impostos e tudo mais. Ainda consegui no primeiro dia já um lucro de 670,99. Com ROI bem alto, né? Não 3,35 vai vezes. bem alta. Muito bom. E o ARPU também bem alto. CPA baratinho. Poucas vendas pendentes, então a conversão tava bem boa. Detalhe, ele rodou na Hotmart, tá, pessoal? Então, a conversão tava bem boa. A taxa de reembolso por o entregável dele ser bom também foi bem baixa. Depois a gente vai mostrar pra vocês também. E é isso. Bom, vamos lá, eu vou mostrar um pouco do checkout para vocês. Uma coisa que eu fiz várias variações, né, de checkout.
E, cara, na Hotmart, por algum motivo, seja pelo público que estava comprando, com muitas informações no checkout, cara, não se saiu tão bem quanto eu rodando simplesmente com ele liso, assim, e só os order bumps no final. Os order bumps bem coerentes com a oferta, então, pô, a pessoa já está comprando 100 projetos de container. Então, 1.000 projetos de móveis industriais, é, planilha, mestre do controle de caixa. Então, aqui a pessoa teria uma planilha, ali, um acesso a uma planilha, para poder ter a organização financeira do quanto que ela ia gastar, né, o quanto que ela teria que investir para poder estar construindo o container dela e tudo mais. Guia de instalação elétrica, então é algo bem básico, a pessoa comprou um container, ela vai ter que fazer a instalação elétrica, então é uma venda que é automática. Esse order bump aqui saiu muito bem, então sem ideias de decoração para container, vendeu muito bem. E aí depois eu fiz um teste, mas ali já foi um pouco mais para metade do mês, quando eu já tinha testado o order bump, já tinha feito variações, que foi esse combo de ouro, que no caso incluía os 4 produtos acima, os 4 order bumps acima, que a pessoa teria um desconto. Então, eu somei o valor de todos os order bumps e dei um 50% de desconto. Então, a pessoa levaria tudo por R$ 34,90. E depois que eu coloquei esse, na grande maioria, eles não saíram individual. A não ser esse aqui de R$ 12,90, que ele saiu muito bem. Mas na grande maioria as pessoas levavam esse combo de ouro. Então, geralmente, 27 do produto do plano prêmio, mais R$ 34,90. Isso fez com que o meu ARPU sempre ficasse muito alto durante o mês todo, durante a oferta toda. Top demais. Essa estratégia ali que ele usou, pessoal, do combo de ouro, foi muito interessante. Eu mesmo nunca usei, mas quando ele me mostrou, eu falei, porra, muito boa. Basicamente, ele vai oferecer todos os order bumps por um preço abaixo, então acaba que às vezes a pessoa não ia levar nenhum, acaba levando todos por um valor ali um pouco mais acessível. Muito bom. E, cara, basicamente para a Latam foi a mesma coisa. Eu fiz algumas modificações, né? Eu testei outros order bumps, alguns não venderam tão bem lá, o combo de ouro não saiu tão bem lá. Então, foi testes que eu fui fazendo. Eu testei um, não deu tão bom, aí eu testei outro, deu bom. Então, tipo, todas essas variações são testes ao longo do mês para a gente ver como é que se sai. Uhum. Resumindo, tu pegou o que funciona, tu testou, viu que funcionava melhor lá e começou a usar lá, né? Isso. Eu perguntar se tu tem um checkout do Latam, só para o pessoal entender ali que é basicamente a mesma coisa, só que traduzido para o espanhol e com os order bumps diferentes. Bom, para mostrar para vocês, né, que a gente falou aqui que eu rodei essa oferta em espanhol e ela é basicamente a mesma coisa, tá? Basicamente a mesma coisa. Então, eu só fiz a tradução da página, né? Vai ver que ela vai seguir exatamente a mesma coisa. A única diferença é a precificação. Como eu falei, na Latam também estava rodando uma oferta basicamente parecida, só que ela estava rodando como a 9,90 o plano básico e 14,90 o plano prêmio. Então, da mesma forma que eu pensei sobre os criativos em imagem, uma forma de eu tentar fugir um pouco do leilão e trazer várias pessoas para a página, né? Sendo que eu estava oferecendo o produto, basicamente o mesmo produto, só que com preço mais barato. Eu tentei também, nessa mesma pegada, nos criativos para a Latam, trazer o público mais pelo preço. Aproveitar que a gente está vendendo um low ticket e tentar trazer ele pelo preço. Então, eu testei o plano básico a R$ 1,90, traduzindo, convertendo, vai dar uns 10, 11 reais, se eu não me engano. E o plano premium por R$ 4,90. Vou mostrar para vocês também, se a gente clicar aqui no plano básico, vai ter o pop-up por R$ 3,90. Então, é basicamente a mesma coisa. Então, para a gente entrar aqui no nosso checkout, para vocês verem, eu também fiz basicamente a mesma coisa. Eu testei também com banner, não se saiu bem na Latam também, então nem no Brasil nem na Latam saiu bem com banner. E aí, os testes de order bump eu fui fazendo também. 1.000 projetos de móveis industriais. Teve uma venda boa,
Esse aqui eu tinha testado também no Brasil, né? Só que ele não se saiu tão bem, mas aqui na Latam se saiu bem. Guia de Airbnb rentável. Aqui na Latam saiu bem, no Brasil não saiu bem. Então você pode ver que eu fui fazendo vários e vários testes, tipo assim, para ver o que saía bem, porque às vezes a gente tem uma oferta lá, a gente modela para a Latam, mas não significa que exatamente aquela estrutura vai converter da mesma forma. Então, eu fui fazendo ajustes ao longo do tempo para ver o que eu poderia melhorar. E dessa maneira aqui foi a que me trouxe um retorno melhor. Planilhas de controle de caixa também, e eu testei o combo de ouro aqui também, mas esse não saiu. Não sei se pela questão do preço e tudo mais, mas ele não se saiu tão bem. O que mais me trouxe vendas aqui foi o meu projetos de imóveis industriais e o guia do Airbnb rentável. Agora eu vou mostrar pro pessoal um pouco dos criativos, né? Que tu usou. Tá, bora lá. Como eu falei, né, eu tenho aqui os criativos. Eu testei vários criativos em vídeo. Não sei se pela questão de já ter uma pessoa muito escalada em vídeo, pode ter sido algo que fez com que meus vídeos não performassem tão bem, né? Automaticamente, como ele estava com mais de 100 criativos escalados, ele testou várias variações de ângulo, então eu fiquei um pouco limitado com alguns vídeos para não entrar no leilão com ele. Então, partir para imagens foi uma coisa que me fez ter um bom resultado. Só esses criativos aqui, eles me trouxeram bastante vendas. Teve alguns deles aqui que fez mais de 100 vendas só um único criativo. Então, eu bati simplesmente numa headline forte, mais de 100 projetos de container, então a pessoa bate o olho, ela sabe o que é. Embaixo uma subheadline, cortes, fachadas, projetos técnicos, memorial descritivo e lista de medidas. A pessoa sabe o que ela vai receber. Alguns modelos de container e por apenas 10. Então a gente utiliza o valor para chamar a atenção. Às vezes a pessoa já viu uma oferta no quiz lá, mas pô, chegou no final e ele estava por R$ 97. Aí ela bate o olho aqui e ela consegue basicamente os mesmos projetos, né? Só que por um preço muito mais acessível. Eu fiz variações, então eu variei as imagens, variei cores. Então, por exemplo, aqui esse foi um dos primeiros, esse de cima foi um dos primeiros que eu subi e ele já me trouxe um retorno bacana. Logo em seguida eu fiz várias variações. Então, como eu estava apostando muito em imagem, eu mudei cores, eu testei com headline verde, azul, amarelo, que nem nesse caso aqui o roxo. Se eu não me engano, esse criativo aqui me trouxe 90 vendas, então, assim, querendo ou não, me trouxe um resultado bem bacana. E logo abaixo, esse aqui foi o meu campeão de vendas, se eu não me engano, foi mais de 180, 190 vendas, mais ou menos isso, eu não lembro de cabeça. Mas então, eu simplesmente foquei numa headline forte, subi a headline, o preço bem grande, atrativo, e as imagens do container. E Latam, a mesma coisa. Eu simplesmente peguei e modelei os criativos que estavam funcionando bem no Brasil para lá. Pedi para o ChatGPT recriar esse criativo, só que traduzindo para o espanhol. Muito bom. E como vocês podem ver, cara, é criativos bem simples, porém que chamam a atenção e convertem demais, demais mesmo. Então, muito boa estratégia ali. E provavelmente tu fez mais criativos, né? Só que daí, pra não enrolar muito, tu só colocou aí os mais que mais venderam pra mostrar pro pessoal, só pro pessoal entender. Mas não tem segredo, basicamente ele foi, que nem ele falou, ele foi modelando e trocando ali, como que é o nome? Imagens, headline. Isso, exatamente, exatamente. Como eu falei, eu testei várias cores diferentes, eu testei várias imagens. Eu testei, por exemplo, imagens do container por dentro. Eu testei imagens em 3D do container, sabe? Então, tipo assim, eu fui fazendo várias variações, mas em si, eu peguei a base do primeiro criativo que deu certo, eu vi que estava trazendo muita gente para a página, e fui simplesmente, né, modelando e criando novos, e assim fui conseguindo fazer uma oxigenação bem grande de criativos.
Top demais. Agora a gente consegue mostrar mais o que? Os entregáveis, eu acho, né? Isso. Então aqui basicamente eu tenho os projetos, as planilhas e tudo mais. Os projetos aqui vocês podem ver. Tem vários e vários projetos aqui dentro. Então, se a pessoa clicar aqui dentro, ela vai ter várias coisas dos projetos de container. O que eu posso falar para vocês? O projeto de container, ele são projetos que, tipo assim, basicamente, eles têm um tamanho fixo, né? Eles vão ter um projeto maior, os containers maiores e os containers menores. Então, basicamente, ele não tem uma medida exata. O que você vai ter que se preocupar, basicamente, é em definir que tipo de container que você vai querer, qual o tamanho para o teu negócio, e de que forma que você vai querer montar ele. Se for para a tua casa, você vai fazer de uma maneira, se for para o teu negócio, você vai fazer de outra. Então, esses projetos aqui, eles basicamente conseguem direcionar a pessoa de como que ela pode estar montando a casa dela, como que ela pode fazer as repartições, de que forma que ela pode fazer o quarto, a cozinha e tudo mais. Então, os projetos, eles conseguem auxiliar dessa forma. Então, se você pegar, por exemplo, essa imagem aqui do canto, você consegue ter uma noção, tipo, basicamente, de como ficariam as repartições, entende? Então, isso daqui ajuda bastante na hora de você conseguir construir. Para ajudar também, assim, né, eu coloquei aqui, por exemplo, esse aqui eu fiz, esse entregável eu fiz com Gama e simplesmente com ChatGPT, né, que é a construção de casa container no Brasil. Então, você consegue ter aqui um parâmetro, a pessoa comprou, ela consegue ter um parâmetro mais ou menos aqui, se faz sentido para ela utilizar o container, em qual contexto, de que forma que ela consegue se preparar para usar. Então, assim, crescimento, demanda. Então, a gente colocou, eu coloquei bastante informação aqui dentro para a pessoa ter, né, o, um mapa, mais ou menos, sobre a construção de container no Brasil. Né? Às vezes a pessoa, ela quer, pode ser até mesmo uma pessoa que quer repassar esses projetos para frente, para poder, talvez, vender para um cliente, para alguma coisa. Então, ela tem mais ou menos um panorama de como está crescendo a demanda de containers no Brasil e tudo mais, e mostrar, né, os custos de uma casa container para mostrar para a pessoa se vale a pena ou não, de que forma que ela pode investir nesse projeto. Então, basicamente, esse entregável, esses produtos, eles venderam muito bem porque eles conseguem abranger também vários públicos, tanto a pessoa que quer uma casa, tanto a pessoa que quer um negócio local, tanto a pessoa que quer Vender que o vende projeto. os containers, né, mas quer fornecer os projetos para a pessoa ter uma noção do que ela pode escolher, de como que ela pode montar a casa dela. Então, automaticamente, ele conseguiu abranger um público bem grande, assim. Top demais, top demais. Tem mais alguma coisa que tu queira mostrar, algo que tu queira falar? Não sei. Cara, como eu falei para o Gui, assim, no particular, acho que, basicamente, eu me baseei muito assim nos ensinamentos dele. Teve um vídeo no canal que provavelmente quem acompanha aqui sabe que foi onde ele mostrou 3 operações dele, que era dinâmicas de artes, dinâmicas de geografia e de libras lá. E ali me deu um estalo também, porque essa daqui foi uma oferta em si, mas ela eu consegui diversificar ela para vários outros lugares. Chalés, produtos de marcenaria, tipo, projetos de móveis prontos também, tipo assim, então eu consegui diversificar, pegando uma ideia base e conseguindo abranger para vários públicos e modificando basicamente só ali o entregável principal. Foi Top. basicamente o que ele fez. Então isso fez com Exato. que abrisse a minha mente para conseguir ter um resultado bem bacana. E querendo ou não, isso aí ajuda demais, demais. Que nem nas minhas ofertas ali de para professores que eu rodei. Cara, foi absurdo, porque uma que eu acertei, eu fui testando as outras automaticamente, elas já eram ofertas validadas, entendeu? Então eu só testava, já validava e começava a escalar. Então isso aí foi algo que me ajudou demais. Muito bom. E tu aplicou e deu certo também. E não tem segredo, né? Muito bom. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui no comentário fixado, na descrição também, o canal e o Instagram do Natan. Fechou? Segue ele lá, dá uma força.
E se você gostou desse vídeo, quer que eu traga mais vídeo nesse estilo, comenta aqui embaixo, se tiver alguma sugestão, comenta aqui embaixo também. Então deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tamo junto.